tarde, bem-vindas à nossa Masterclass de Geodesign e Geoprocessamento no Planejamento Territorial diante dos desafios das mudanças climáticas globais. Meu nome é Thaisa Figueroa, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. E, bom, para quem não sabe, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AEC. Dito isto, eu gostaria de dizer que o evento de hoje está relacionado ao nosso Master em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. E agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nossa convidada e palestrante de hoje, a Ana Clara Mourão Moura. Ela é arquiteta e urbanista com PhD em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora titular na UFMG, no Departamento de Planejamento Urbano, e coordena o Laboratório de Geoprocessamento, além de ser pioneira no uso do GIS, no Brasil. Bom, Ana Clara, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite. E, bom, agora eu passo a palavra para você. Fica à vontade. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me dão um retorno se está dando certo. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Sim, Tudo bem, Thaís? sim, tudo Certo. perfeito. Então, muito obrigada por estarem aqui. Nós vamos falar rapidamente sobre geodesign e geoprocessamento, tecnologia de geoinformação, e vamos associar isso como recursos para o planejamento territorial atual, sobretudo diante dos desafios das mudanças climáticas globais. Para quem trabalha com tecnologia de informação, é importante entender que geodesign é uma evolução desse processo. Nós continuamos trabalhando com a produção de dados, a diferença é que hoje esses dados não são mais desktop, no computador, mas eles são colocados na web na forma de uma IDE, infraestrutura de dados espaciais. Nós consumimos o dado na web hoje. Nós continuamos a trabalhar com modelos de análise espacial. O que isso significa? Que é muito importante a gente usar geoprocessamento para fazer estudos diagnósticos e prognósticos. Continuamos trabalhando com modelos preditivos, que é o que a gente chama de if-then, quando eu projeto cenários futuros. E entra aí o geodesign como uma questão nova, muito nova, por isso talvez muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar no termo. E a grande diferença é que o geodesign vai trazer os modelos propositivos. Eu vou criar propostas para a transformação de um território com um processo de cocriação. Bem, vamos parte por parte. O que é uma ideia? É uma infraestrutura de dados espaciais, quando eu carrego os dados da nuvem, autorizo o consumo desses dados. Isso já é lei na Europa. No Brasil já existem as ideias federais, em alguns estados já fizeram suas ideias estaduais, e alguns municípios suas ideias municipais, mas nós ainda estamos engatinhando. No futuro, todas essas instâncias terão seus dados para consumo na web. Quando eu faço modelo de análise espacial, eu faço estudos diagnósticos e prognósticos. O que vocês estão vendo na tela é um estudo diagnóstico que é chamado Wilderness, que é a identificação das áreas vulneráveis à vida selvagem, à vida de animais, sobretudo a pássaros, no estudo de casos de Belo Horizonte, o estudo de casos que eu fiz em coautoria. Mas eu posso também fazer estudos prognósticos, quando eu indico potencialidades e vulnerabilidades para algum quesito que eu esteja analisando. Isso também eu fiz em coautoria através de uma orientação de mestrado. Então, são exemplos que a gente continua investindo muito em modelo de análise espacial. Mas gostamos também demais dos modelos preditivos que são baseados no if-then. Esse que eu estou mostrando na tela é uma simulação de como vai ficar um recorte do quadrilátero ferrífero, uma área muito importante aqui em Minas Gerais, que é a área da mineração, como vai ficar a paisagem do quadrilátero se a performance de transformação do uso do solo continuar do jeito como ela tem acontecido. Então, a gente data, pega diferentes datas e simula o que vai ser um cenário futuro. Mas aí a gente chega no geodesign. O que é o geodesign? Eu vou propor, eu vou criar, eu vou co-criar. No exemplo de cima, vocês estão vendo a Ilha de Florianópolis, quando a gente deu suporte para os colegas da UDESC fazerem um plano territorial para a Ilha de Florianópolis. E no exemplo de baixo, vocês estão vendo a cidade de Faenza, que fica no centro da Itália, na Emília-Romana, uma cidade que passou por inundações recentes, e a gente ajudou, através da Universidade de Bolonha, a fazer um plano de transformação para esse território. Então, eu estou propondo, criando ideias para o lugar.
Bem, então, o geodesign ele precisa de ter uma base de dados georreferenciadas. Então, o geoprocessamento continua sendo o nosso core, nosso centro. E a partir dessa base de dados georreferenciados, então, eu organizo um workshop. O que é geodesign conceitualmente? Geo, terra, design, projeto. Então, é projetar com e para a paisagem, e eu gosto muito do termo território, porque território tem a ver com pertencimento, posse, transformação. Então, eu projetar considerando as condições da paisagem e do território. O que muda é que os planejadores não atuam mais autoralmente, como se fossem únicos, mas eles se transformam em decodificadores da vontade coletiva. Eles precisam escutar o cidadão. E ele se apoia amplamente em tecnologia de geoinformação. Então, eu não estou falando só de geoprocessamento, mas estou falando de capturas drones, representações tridimensionais, geovisualização, tecnologia de geoinformação em senso maior. E ele pode resultar na formação de opiniões ou na tomada de decisão. Porque há situações em que o resultado do workshop não é tão maravilhoso quanto eu esperava, mas ainda assim a pessoa sai dali transformada. Ela sai dali entendendo o que é um planejamento compartilhado, o que é planejamento participativo, quais são as características do seu território. Então, no mínimo, eu faço a formação de opiniões. Mas o workshop, tendo bons resultados, eu chego também à tomada de decisões. Quando eu comecei a estudar geodesign, eu me perguntei se eu não estava lendo mais do mesmo, sabe? Aquela sensação de eu já li alguma coisa sobre isso, mas não tenho certeza até que ponto isso é inovador. E eu fiz uma ampla revisão bibliográfica de tudo que já foi publicado sobre geoprocessamento e relação com o cidadão. E aí eu descobri que realmente o geodesign é diferenciado. Por quê? Eu vi uma bibliografia ampla que fala de Critical GIS, Participatory GIS, Collaborative GIS e Community Integrated GIS. Mas toda essa bibliografia que fala que lida com o cidadão, ela está muito apoiada em VGI, que é Volunteer Geographic Information, em fazer uma escuta cidadã, mas não necessariamente em fazer a cocriação de ideias junto com o cidadão. Então, o geodesign é diferente. Ele é um novo passo. Quando eu organizo um workshop de geodesign, a primeira coisa que eu preciso entender é quais são os temas que eu vou trabalhar, os contextos, quais atores eu vou convidar para participar do meu workshop e como vai ser o meu esquema de trabalho. Nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, eu decidi, por exemplo, que eu ia abordar os contextos de áreas verdes, agricultura, serviço, cultura e turismo, habitação, comércio, transporte, energia, indústria e águas, que as pessoas iam criar ideias para esses temas. Nós iríamos convidar atores que representassem setores da sociedade, por exemplo, as ONGs, pessoal da cultura, os empresários, pessoal da habitação, pessoas do lugar, o setor público, e nós iríamos fazer todo um esquema para chegarmos a um design final negociado e compartilhado. Mas há diferentes formas de planejar convite a esses atores, de fazer essa representação. Por exemplo, esse que eu acabei de falar é o clássico, né? Pessoas do lugar, o setor da habitação, aqui no caso de Minas Gerais, mineração e indústria, porque eles são muito fortes na nossa economia, então eles precisam ser ouvidos, os ambientalistas, cultura e turismo e empresariado. Então, eu convido representantes da sociedade para a gente fazer um plano coletivo para um lugar. Mas eu posso trabalhar também com cenários. Por exemplo, um cenário para 2024, projeto para 2024, eu projeto para 2030 para respeitar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu projeto para 2050 para respeitar o Acordo do Clima. E eu posso pedir para as pessoas pensarem que nós vamos ter um cenário de contração ou de expansão. E a gente negocia os vários cenários possíveis. Mas pode acontecer também que eu queira trabalhar no tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, econômico e social. E que eu peça para as pessoas participantes se dividirem em pensamento inovador ou tradicional. O tradicional ele vai projetar como sempre projetou, segundo as normativas, segundo o processo metodológico que ele está acostumado e etc. O inovador vai sair da caixinha. Ele vai esquecer todas as referências e vai se permitir ser ousado. E da negociação entre tradicional e inovador pode sair muita coisa boa. Então, esse esquema, ele é pré-definido pelo organizador do workshop e depende muito dos objetivos a serem cumpridos. E a coisa pode chegar a ficar bem complexa, sabe, gente? Quando eu trabalho, por exemplo, no quadrilátero, que é minha área principal de trabalho, aqui em Minas Gerais, o quadrilátero é enorme. E quando eu convido pessoas, às vezes elas falam assim, eu conheço uma parte do quadrilátero, mas eu não conheço tudo.
Então, eu posso convidar pessoas separadas também por porções territoriais. Então, tudo isso e esse arranjo estrutural antes do workshop acontecer depende dos objetivos e é definido pelo organizador. Aqui, 4 exemplos que eu gosto muito. O primeiro exemplo, que está como número 1 aí, 4 fotinhas, aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, quando eles queriam testar o geodesign, mas vários técnicos ficaram inseguros, porque aquilo poderia mudar o modo de trabalho deles. Então, eu recebi 60 técnicos municipais das mais diferentes áreas, e como eles eram muitos e não iam caber todos na sala, nós dividimos, e eu trabalhei com o grupo A e grupo B. E o mais bacana foi que no final do workshop, quando a gente comparou o design, que é a proposta territorial do grupo A, com a proposta do grupo B, elas deram absolutamente semelhantes. O que mostra a capacidade de eu trabalhar com critérios defensáveis e reproduzíveis. O número 2, eu estou trabalhando com crianças, numa área onde houve um deslizamento com morte, e aí me pediram para eu negociar com as pessoas do lugar que elas seriam retiradas da área de risco. Elas não quiseram comparecer ao workshop, elas não quiseram negociar. Isso aqui também em Belo Horizonte, colaborando com a prefeitura da cidade. Elas não quiseram negociar, e aí o que eu fiz? Eu convidei as crianças, os filhos dessas pessoas, para fazer um workshop, e como eles são nativos digitais, foi extremamente tranquilo trabalhar com a ferramenta digital. Vocês estão vendo eles trabalhando aí, envolvidos, comprometidos, e o meu foco foi que eles levassem para casa as informações sobre o que é um risco, para no futuro eu conseguir conversar com os pais deles. No número 3, eu estou trabalhando com grupos de acadêmicos, representantes do setor público, da prefeitura, do estado e do país, as 3 instâncias. E eles negociando coletivamente um projeto para uma área de ocupação em Belo Horizonte. No número 4, um dos estudos de casos mais complexos que eu fiz, que é uma ocupação chamada Dandara, de 5.000 habitantes, na qual eu preparei jovens de 14 a 16 anos para eles serem meus auxiliares, jovens da comunidade, porque os pais são excluídos digitais, eles não sabem usar computador e ferramentas. Então, os nativos digitais, que são os jovens, me ajudaram durante o processo, que foi bacanérrimo. E alguns conceitos fundamentais em geodesign. O que é um geodesign? É um co-design. É a cocriação de futuros alternativos. O que é cocriação? É fazer decisões compartilhadas. O que eu preciso para fazer decisões compartilhadas? Usar uma linguagem comum. O que é uma linguagem comum? Buscar protocolos. O que são protocolos? Eles são úteis para interface entre pessoas e para interface entre máquinas. O que é um protocolo na interface entre pessoas? Eu tenho uma realidade e eu tenho um mapa. E entre o mapa e a realidade, eu tenho um mapa mental, que é a maneira como a pessoa entende um território. Eu tenho que decodificar como que isso acontece para o meu mapa ser o mais representativo possível de uma realidade. Então, a gente investe muito em geovisualização. E a interface entre máquinas? Interoperabilidade. Significa que não importa com que tecnologia você trabalha, nós temos que conversar. Você não tem que se forçar a trabalhar com uma tecnologia que você não está acostumado. Contanto que nossos aplicativos dialoguem. E isso é interoperabilidade. Então, quando eu trabalho com planejamento territorial, eu sigo alguns valores. Primeiro, ter critérios defensáveis e reproduzíveis. É aquilo que eu expliquei lá no exemplo da PBH. Eu não posso fazer uma coisa caixa preta que ninguém entende como que aquilo chegou ali. Eu tenho que ter critérios defensáveis, que eu consiga explicar, e reproduzíveis, reaplicáveis. No Brasil, eu tenho que enfrentar a escalabilidade, porque nós somos um país continental. Então, não adianta eu fazer uma coisa muito localzinha, eu tenho que pensar na projeção daquilo e na escalabilidade de processos. Mas eu tenho que ter a necessária adaptabilidade, justamente por sermos um país continental. Então, com isso, eu faço processos de planejamento e projetos por cocriação. No eixo da tecnologia, eu trabalho com os princípios de interoperabilidade, que eu acabei de explicar, invisto muito em geovisualização, representação tridimensional, captura drone, melhoria dos mapas para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo, né? Meus aplicativos são baseados em OGC, Open Geospatial Consortium, que é um padrão universal, de modo que os aplicativos que usam o princípio de OGC dialogam entre si. E com isso eu consigo consumir o dado no formato Web Map Service, Web Feature Service e Web Processing Service. Mais para frente eu vou explicar isso um pouco melhor. E com isso eu faço estudos diagnósticos, prognósticos preditivos e, sobretudo,
propositivos, o que é o geodesign. E aí, gente, quando eu digo nós, eu junto com a GE21 Geotecnologias, a gente criou uma plataforma que é chamada Geodesign BRA. E ela parte de uma IDE, de uma infraestrutura de dados espaciais, em que o dado fica na nuvem, e tendo esse dado da nuvem, eu posso consumir esse dado por Web Map Service, em que eu vejo o dado do jeito que ele foi produzido na sua origem, mas eu não altero esse dado, eu só consumo. Web Feature Service, em que eu posso fazer download, upload e fazer transformações nesse dado. E Web Processing Service, em que eu crio uma cartografia dinâmica à medida que o workshop vai acontecendo. Eu propus essa framework de trabalho aí, que só dar um ok na minha tela aqui, que ele está pedindo para eu dar um ok. Eu propus essa framework de trabalho, que são etapas que eu cumpro quando eu elaboro um workshop, mas sem prejuízo de a qualquer momento eu fazer alguma adaptação em função das necessidades e dos objetivos do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é enriquecimento de leitura. O que isso significa? O usuário, ele entra na plataforma, ele recebe uma bela coleção de mapas e ele se enriquece com esses mapas. Mas, ao mesmo tempo, ele pode colocar informações que não estão no mapa e que ele conhece em virtude de ser um morador do lugar ou de ter conhecimento específico sobre o lugar ou coisa que o vale. Depois a gente vai para a etapa de criação de ideias, propor ideias para a transformação do território, como se fosse um plano futuro para o território, através de pontos, linhas e polígonos. Depois a gente entra na etapa de discutir as ideias, fazer comentários, questionar, fazer sugestões. Eu mensuro se os objetivos do workshop foram atingidos. A exemplo, eu quero incrementar em 30% a área de cobertura vegetal da minha cidade. Eu mensuro se eu conseguir fazer isso. Depois eu entro numa etapa de votação de ideias para finalmente fazer ajustes e chegar a um resultado. Nós vamos ver rapidamente cada uma dessas telas. Aqui vocês estão vendo a tela de enriquecimento de leitura. A pessoa tinha uma coleção de mapas na forma de WebGIS aí já, né, na plataforma, mas ela está colocando para mim informações que eu não tinha. Ela como moradora, era como conhecedora da área. Então, o enriquecimento de leitura, ele agrega informação na coleção cartográfica já existente, ao passo que a coleção cartográfica também agrega informação para a pessoa que está participando do workshop. Depois, então, a gente entra na etapa de criação de ideias, através de desenhos de pontos, linhas e polígonos. Essas ideias têm nomes, essas ideias têm descritivos, e, eventualmente, se for o caso, elas podem ser associadas a um grupo criador, ou não. Então, eu estou criando ideias para a transformação de um território. Aqui um exemplo em Palmas, no Tocantins. E depois de criar as ideias, a gente faz um debate sobre essas ideias através de comentários, críticas, sugestões, pedidos de ajustes, pedidos de informações adicionais. Para, finalmente, a gente fazer o like and don't like, a gente fazer a votação dessas ideias. Feitas as votações, nós vamos verificar se as metas foram cumpridas. Nesse exemplo aqui, a meta era atingir um incremento de 30% da cobertura vegetal na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu tenho aqui um WPS, Web Processing Service. Por quê? À medida em que eu vou desenhando esses polígonos de criação de novas áreas verdes, o sistema ele vai calculando quantas árvores cabem ali, qual é a área que eu estou propondo e quanto de crédito de carbono está sendo resgatado acima da terra, acima do solo e abaixo do solo. Above ground, below ground. E ele faz esse cálculo, que é chamada cartografia dinâmica, porque nós alimentamos o banco de dados com informações que permitem que isso seja feito dinamicamente. Bem, e por que o geodesign é um caminho para se planejar frente às mudanças climáticas globais? Porque ele é um processo de planejamento compartilhado, na qual eu faço distribuição de responsabilidades. Não adianta apenas um único ator da sociedade enfrentar as mudanças climáticas globais. Eu preciso distribuir as responsabilidades. E aí, gente, se vocês são da área de planejamento, algum dia vocês já viram essa escada da participação famosíssima, né? Da Sherry Arnstein, na qual ela mostra que, na maioria dos casos, na enorme maioria dos casos, sobretudo no Brasil, o planejamento não é de fato participativo. Não acontece de fato a participação. Mas as pessoas são conduzidas, são manipuladas, se finge que está acontecendo uma participação, mas eu estou só verificando
a partir de uma apresentação de projeto, uma votação já no final da etapa decisória, né? E o geodesign, gente, ele vem para atuar nesses 3 últimos degraus aí da escada, quando eu, de fato, tenho um poder cidadão. Eu tenho parcerias. Quando eu faço um projeto de geodesign, as pessoas podem propor ideias que sejam desenhos ou projetos ou políticas. Qual que é a diferença entre elas? Quando eu faço um desenho ou projeto, ele é cirúrgico, ele é um desenho espacialmente pequeno, que vai ser executado, construído num tempo curto, e eu vou ver os impactos rapidamente dessa intervenção. Então, se ele é tão bom assim, por que eu não faço tudo na forma de desenho e projeto? Porque isso é muito caro. São grandes intervenções, geralmente feitas pelo poder público ou pela parceria público-privada. Então, ele tem que ser cirúrgico, muito bem escolhido. Mas eu posso propor também políticas na qual eu estabeleço uma condição que eu quero que aconteça no território e eu espero que cada lote, que cada proprietário faça uma adesão a essa política. Posso ter mecanismos de incentivo e incremento para que isso aconteça mais rapidamente, de modo mais bacana, mas eu só vou ver o resultado em larga escala temporal. Então, ele tem maior dimensão territorial, que ele é uma política espalhada no território, mas eu só vou ver o resultado mais adiante. E quando eu faço workshop de geodesign, as pessoas têm que pensar essas diferenças e propor tanto políticas quanto projetos ou desenhos. Outra coisa muito importante no workshop de geodesign é ter clara definição dos objetivos. Por que eu estou fazendo esse encontro? O que nós vamos projetar? Quais são as características dessa área? Eu tenho que apresentar premissas. Quais são as vulnerabilidades e potencialidades desse estudo de caso? O que a gente está considerando? Qual é a nossa referência? Qual que é o nosso acordo inicial? As nossas expectativas, então, para a gente fazer esse workshop. E é muito comum a gente precisar de apresentar para os participantes exemplos de melhores práticas e ações. Por quê, gente? Se a gente não fizer isso, o resultado do workshop pode ser ingênuo. E nós não queremos um planejamento ingênuo. Nós queremos um planejamento estratégico. E por que tem um risco de ficar ingênuo? Porque às vezes a pessoa não tem vocabulário, não tem memória, não tem conhecimento especialista para saber o que ela pode propor. Então, eu posso chegar no workshop para a gente planejar o futuro de uma área e a pessoa falar assim, eu quero um ponto de ônibus. E eu falo assim, nós estamos falando de mobilidade, nós podemos muito mais do que um ponto de ônibus, nós estamos pensando em transformações do território. Mas a pessoa não sabe o que é mobilidade, não sabe o que pode ser feito. Então, eu tenho que apresentar para ela uma lista de melhores práticas e ações que estão sendo feitas no mundo, para eu ter uma participação qualificada no workshop. Outra questão que eu já anunciei brevemente é que nem sempre o resultado do workshop é um plano perfeito que eu fique totalmente satisfeita. Às vezes, o resultado do workshop é que as pessoas que participaram dele saem de lá transformadas. O que é a formação de opiniões. Saem entendendo a responsabilidade sobre o território, a responsabilidade sobre as mudanças climáticas globais, o que pode ser feito individualmente por cada um, o que significa fazer um planejamento compartilhado, saem dali entendendo o que é o território, seus problemas, vulnerabilidades e potencialidades. Então, aquilo é um aprendizado transformativo. Mas, se o workshop for bacana e eu souber ajustar todas as etapas, ele é um suporte à tomada de decisão, ele é um plano compartilhado. E algumas questões aqui muito importantes, a gente vai uma a uma rapidamente, que eu indico para se organizar um workshop de geodesign. Primeiro, eu preciso apresentar ao participante uma robusta caracterização da área de estudo. Vamos ver isso. Aqui o exemplo de Faenza, no centro da Itália. Eu fiz esse workshop com eles ano passado, porque a cidade passou por uma inundação terrível. Então, nós fizemos um levantamento do histórico dessa cidade, as inundações nos últimos 100 anos, onde elas aconteceram, por que aconteceram. Produzimos uma bela coleção cartográfica, me informei sobre Faenza e apresentei para os participantes uma bela coleção de dados sobre a área de estudo. Eu preciso ouvir o participante para que ele complemente o conjunto de informações fornecidas na forma de enriquecimento de leitura. Aquele slide que eu já tinha mostrado, por mais que eu faça uma bela coleção de mapas por geoprocessamento, às vezes eu não tenho todas as informações daquele território. Então, as pessoas complementam no enriquecimento de leitura.
Esse enriquecimento de leitura, a juízo do coordenador, também pode ser na forma de um VGI, que é Volunteer Geographic Information, no qual a pessoa usa no celular um aplicativo, faz trabalho de campo, vai registrando, fotografando e alimentando a plataforma. Eu preciso apresentar os objetivos do workshop, fazendo uma discussão e delineamento dos problemas do lugar. Então, exemplo de Faenza, antes de eu enfrentar o exemplo de Faenza, eu estudei a cidade e descobri que ela vivia da produção de frutas, sobretudo pêssegos, forneciam pêssegos para a Europa toda, e da produção de uma cerâmica muito especial e muito valorizada. Então, eu entendi o que era a economia do lugar, o que era a paisagem do lugar, como que a Itália trabalha com o conceito de paisagem, planejamento, né? E isso tudo é considerado no workshop, e nesse caso em específico, eu resolvi que eu ia trabalhar com as pessoas discutindo os eixos vegetação, água e socioeconomia. Então, elas iriam criar projetos considerando o incremento da vegetação, projetos voltados para a água e abordagem socioeconômica. Eu preciso sensibilizar o participante sobre o perigo de não planejamento. Isso aqui é um estudo de caso de uma cidade do lado de Belo Horizonte, Contagem, o bairro Eldorado. É uma região que vive passando por processo de inundação. Então, o que a gente fez? A gente fez um modelo digital de superfície, em que eu tenho um relevo topográfico, junto com o relevo das edificações, e depois a gente simulou o caminho das águas, sem as edificações, só a partir da topografia inicial, e com as edificações interrompendo o fluxo. Para quê? Para mostrar para as pessoas os vários pontos onde o fluxo da água natural é interrompido. E isso cria um alerta para elas durante o workshop, que elas sentem vontade em combater esse problema, vontade em colaborar no processo de cocriação. No estudo de caso do quadrilátero, que é o projeto que eu mais me dedico aqui pela importância dessa paisagem no meu estado, Minas Gerais, a gente pegou os dados do Mapa Biomas de várias épocas e simulamos o que ia acontecer em 2050 se nada for feito e a dinâmica de transformação e as mudanças do uso do solo continuarem do padrão que foram nas últimas 2 décadas. Isso dá um susto nas pessoas e aí elas ficam com vontade de propor e participar do workshop. Claro, quando eu simulo, eu digo que é possível que aquilo aconteça, mas não necessariamente provável. Mas é um alerta baseado na criação de cenários if-then, que favorece com que as pessoas tenham vontade de participar do geodesign. Apresentar uma coleção de melhores práticas para evitar que as propostas sejam ingênuas. Então, aqui um exemplo das melhores práticas que eu criei para como projetar com a água. Porque, pelo menos no início do workshop, isso quebra o gelo, faz as pessoas sentirem mais vontade de participar. E mais seguras também. Depois elas podem criar suas próprias propostas. Aplicar mecanismos de mensuração de performance e atendimento a metas, que sejam guias para os participantes. Eu tinha mostrado para vocês um modo de mensuração, que é aquele que verifica quantos por cento de área verde eu estou incrementando, quanto que eu estou resgatando de crédito de carbono, quantas árvores cabem ali. Agora eu estou mostrando um outro, que é, à medida que as pessoas criam ideias, essas ideias podem ser associadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e durante o workshop aquilo vai alterando um histograma. E eu mensuro se o nosso compromisso em distribuir os nossos recursos segundo as ODS está sendo cumprido ou não. Que eu posso chegar durante o workshop e falar assim, olha, pessoal, vocês estão ignorando o objetivo número 16, número 9, vocês poderiam considerar isso um pouco melhor, melhorar um pouquinho as suas propostas. Dar suporte às dúvidas e questionamentos legais e técnicos sobre as propostas elaboradas. O que significa isso? Muitas vezes eu faço workshop com pessoas muito simples, moradores do lugar, áreas de ocupação. E mesmo quando não é uma pessoa muito simples que não tem formação, é uma pessoa que não tem conhecimento especialista. Então, eu convido técnicos especialistas que tenham muito conhecimento sobre legislação, critérios, técnicas, métodos, porque se surge alguma dúvida, por exemplo, ali está um debate sobre mobilidade. E uma técnica muito esperta em mobilidade está colaborando e explicando para as pessoas como que as coisas funcionam, até onde elas podem ir. A última etapa, assim, de criar uma condição boa para o workshop dar certo, é realizar ajustes de etapa a qualquer momento.
considerando que o fluxo de interesse e o comprometimento dos participantes não pode ser descontinuado ou interrompido. Então, eu, como condutora de um workshop, ou as pessoas que vão conduzir, elas têm que fazer um emparelhamento psicológico com os participantes o tempo todo para identificar se há algum momento em que o fluxo está perdido, que a pessoa distraiu, que ela não se interessa mais, que ela está tendo conversas paralelas, que ela está mais interessada em entrar na mídia social do que no workshop em si, porque eu não posso perder nenhum participante. Eu tenho que garantir que o fluxo está acontecendo. Isso é um princípio de design thinking. E aí, se em algum momento a questão não está tão bacana, eu revejo os meus passos, eu faço adaptações, eu repito alguma coisa que não ficou boa. Então, o princípio da adaptabilidade é muito importante, da observação caso a caso. Eu estou entrando aqui já no meu último slide, tá? No qual eu falo sobre os pontos positivos que eu já observei da nossa plataforma. Quando ela foi criada, a princípio ela se chamava Giscolab. Nós fizemos recentemente um investimento nela, ela passou a se chamar Geodesign Geodesign Brasil. Ela é a primeira plataforma brasileira de geodesign. E nós, desde que a criamos, nós quisemos que ela tivesse interoperabilidade. O que significa isso? Dialogar com qualquer aplicativo web. Então, já aconteceu de eu estar fazendo workshop e eu associar a possibilidade das pessoas usarem o Google Formulário, porque o Google Formulário ele fica na web. Ou as pessoas associam a uma representação tridimensional de drone, que fica numa plataforma chamada Sketchfab. Então, qualquer coisa que esteja na web, eu consigo associar e dialogar. Por quê? Porque ela é baseada em OGC, Open Geospatial Consortium, que é um protocolo compartilhado por todo mundo que quer trabalhar de modo a ter seus dados e seus aplicativos dialogando. E nós podemos criar uma aplicação específica de acordo com cada workshop. Por exemplo, meu objetivo é fazer uma discussão sobre orçamento participativo. E eu tenho um budget, eu tenho um orçamento, um valor que eu posso chegar. Eu posso criar um mecanismo de mensuração que, à medida que as propostas estão sendo criadas, eu verifico se eu já estourei meu orçamento. E eu falo, pessoal, vocês colocaram um metrô, o orçamento estourou, então agora vocês não podem colocar a ciclovia. A não ser que vocês tirem o metrô ou façam outro tipo de proposta. Tá? Então, a gente pode criar esses mecanismos de mensuração de acordo com cada workshop. E uma coisa importante para a gente é que a gente sempre quis que essa ferramenta se adaptasse às pessoas, ao invés das pessoas terem que se adaptar à ferramenta. Porque eu estou lidando com pessoas que não são da área, que não têm conhecimento de mapas, de geoprocessamento, mas elas precisam ser escutadas no planejamento compartilhado. São ainda desafios ou resultados negativos por enquanto, no Brasil, sobretudo, mas a gente já fez estudo de caso na Colômbia, em que isso também foi um desafio. E direi para vocês que até um estudo de caso na Itália, isso foi um pouco desafio, que apesar da Itália ser muito digital, quando a gente trabalhou no terremoto de Norte, que eu tinha pessoas mais idosas e que eram pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com a tecnologia de geoinformação. E no Brasil, sobretudo nas áreas de fragilidade social, né? Por causa do analfabetismo digital e da exclusão tecnológica. Na minha cidade, isso está sendo enfrentado de uma maneira interessante, porque em todas as vilas, favelas e ocupações já existe internet gratuita. Então, pelo menos a gente chega lá e tem internet para trabalhar. E quando eu enfrento esses desafios, eu preparo mediadores ou facilitadores quando necessário, isso por enquanto. Mas nós temos feito muito investimento em geovisualização para existir um momento em que a relação da pessoa com o mapa, com a ferramenta e com a plataforma vai ser mais direta e mais tranquila. Tem melhorado muito. E aí eu agradeço, viu, a oportunidade de falar com vocês. Nós vamos abrir aí o chat para perguntas, mas independente desse momento, estou à disposição para a gente conversar quando vocês quiserem, viu? Agradeço o pessoal da Zigurate por essa oportunidade. Vou parar de compartilhar, né? Excelente, Ana Clara. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E eu vou convidar agora. Queria convidar agora a minha colega Carla Calil, para falar aqui um pouquinho rapidinho para vocês sobre o Master que está relacionado, né, a essa Masterclass. E como a Ana Clara já comentou,
Fiquem à vontade para enviar perguntas ou dúvidas no chat, que a gente pode responder agora antes de concluir a masterclass, tá bem? Pode ir, é contigo, Carla. Boa tarde a todos. Meu nome é Carla Calil, eu sou arquiteta e sou team leader aqui na parte de admissões, tá, da equipe PT. Bom, como a Thaisa já disse, essa masterclass, ela tem, né, um vínculo com a nossa formação, o Master Internacional em BIM Management para infraestruturas em engenharia civil e GIS, tá? É uma formação de um ano, tá? Inclusive a próxima edição já vai estar iniciando agora no finalzinho de abril, mas é de um ano. Os alunos saem da formação com uma dupla titulação, tá? Porque a Zigurati é uma instituição parceira da Universidade de Barcelona, então todos os alunos têm direito a essa dupla titulação no final do curso. E basicamente é uma formação onde a gente aborda a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da infraestrutura, né? Então, claro, desde o 3D, que seria a parte da modelagem, até o 7D, né, o pós-obra, isso tanto na parte técnica, né, então utilizamos ferramentas BIM, mas também a nível de gestão e implementação dessa metodologia. Tá? Então, basicamente, a formação ela é desenvolvida em 5 blocos no decorrer deste um ano. A gente abre com a gestão em BIM, né, ali protocolos, questão da interoperabilidade, a gente desenvolve os principais documentos, tanto um BEP como um BIM Mandate. O bloco 2, a gente entra no GIS, né, levantamento de dados para projeto de infraestrutura e GIS, ou seja, ele integra, né, vai integrar a metodologia BIM aos sistemas de informações geográficas como plataforma para análise e gerenciamento. Bloco 3, entramos no projeto de infraestruturas, né? É um master focado na parte de rodovias, tá? Entra um pouquinho também de conteúdo de ferrovias e a parte do saneamento. Construção de infraestruturas no bloco 4, ou seja, a parte do planejamento e orçamento, tá? Sempre utilizamos aí várias ferramentas BIM. E o bloco 5, a gente termina com a manutenção da infraestrutura e também a parte da implementação, tá? Outro diferencial também da Zigurati é o trabalho colaborativo. Então, durante a formação, os alunos sempre estarão desenvolvendo trabalhos práticos. A maioria dos trabalhos serão sempre em equipes, então a gente vai proporcionar que os nossos alunos trabalhem e se relacionem de forma colaborativa, tá? Seria isso um breve resumo da nossa formação, o Master de Infraestruturas, e também, se alguém tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat que eu estou aqui para responder. Obrigada, Thaís. Tema atualíssimo, né, Carla? Sim, sim, super atualizada. Obrigada, Carla. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, Ana Clara, antes de concluir, vamos dar mais um tempinho para o pessoal ver se envia alguma mensagem, alguma pergunta ou não. Eu queria te perguntar na tua opinião, quais são as tendências futuras nessa área de geodesign e qual seria essa aplicação no planejamento territorial? Tá. Eu vejo com muita clareza que instituições públicas ou particulares, privadas, ambas, vão ter que criar suas IDEs, suas infraestruturas de dados espaciais. Porque não existe como projetar sem produzir dados. Não existe isso. Olha, Thaís, eu falo com liberdade. Infelizmente, os cursos de arquitetura e urbanismo não têm disciplina de geoprocessamento. Eu não consigo entender como alguém faz planejamento urbano sem geoprocessamento. Não consigo, gente, porque desde que eu comecei a atuar nessa área, eu comecei a trabalhar com geoprocessamento em 1989. Eu escrevi o primeiro livro de geoprocessamento na gestão e planejamento urbano aqui no Brasil, tá? E desde 89 que eu me pergunto assim, como é que esse pessoal consegue projetar sem ter dados, sem produzir dados, sem produzir análises espaciais? E mais grave, sem simular o que vai ser aquilo que está projetando. Por quê? Parece que é uma coisa de caixa preta, né? O tal do modelo caixa preta, que eu, com a minha genialidade, eu chego lá e projeto, e depois eu sou surpreendida pela minha obra no território, sendo que a minha obra está no espaço que é de olhar público, e a paisagem é pública, a paisagem não é particular. O meu lote pode ser particular, mas a paisagem é pública. Então, isso é extremamente grave, sabe? Falando como uma linguagem assim muito rasa e simples, nós estamos distribuindo a feiura no mundo, né? Assim, que, pelo amor de Deus. E estamos distribuindo o mal feito.
Porque se as pessoas não são capazes de caracterizar a área de estudo, entender os problemas dessa área de estudo segundo potencialidades e vulnerabilidades, não conseguem projetar e simular no que vai dar, sem visualizar previamente, e são surpreendidas pelo resultado, que pode dar certo ou pode dar errado, a chance de dar errado é no mínimo 50%, né? Para mais. Então, é muito. Ó, eu, como professora de planejamento urbano, sempre tive muita dificuldade de entender como que um curso não prepara pessoas para usar geoprocessamento. E, para te dizer a verdade, nem onde eu lecionava. Tá? Dentro da minha disciplina, eu lecionava planejamento urbano com geoprocessamento, mas eu era a única. Isso é uma universidade de muito nome. Agora, espalha isso no Brasil, espalha isso na América do Sul, tá? Então, assim, eu não entendo como o pessoal ainda não se capacita em sistemas de informações geográficas. E eu não entendo como também prefeituras, instituições, empresas não produzem a sua IDE, que é a sua base de dados, que é a infraestrutura de dados espaciais. Por quê? Fica uma bagunça na empresa que tem 1000 camadas de informação e não sabe estruturar isso num banco de dados que seja consumível pela equipe. E aí, o que acontece? O técnico A tem uma base de dados no seu computador desktop, localmente ali. Ele altera o dado. O técnico B tem a mesma coleção de dados que ele altera de outra maneira. Daí a pouco, qual que é o dado certo? Se eles trabalhassem com uma infraestrutura de dados espaciais, isso estaria numa nuvem, num geoserver, para as pessoas consumirem aquilo com informação e, a partir daí, fazer a etapa propositiva. Por isso que eu mostrei aquele primeiro slide, Thaisa, que é, primeiro eu preciso produzir os dados e organizar os dados. Depois eu aplico o geoprocessamento para fazer estudos diagnósticos e prognósticos. Depois, eu posso fazer estudos de cenários if-then. Depois, então, eu entro com o geodesign e faço cocriação de ideias. E eu envolvo pessoas, inclusive, com diferentes formações e diferentes capacidades. Tá? Excelente, bacana. Então, a tendência é a gente se aprofundar nessa Não tem área, volta. se Não tem capacitar volta. cada vez mais e É, eu, torcer para que a é, gente tenha essa iniciativa também, né, desde as universidades, da base, para a gente formar não sei, os talvez, sabe, profissionais Thaisa, mais já que isso não capazes. está vindo da formação inicial, que era o ideal, que era a pessoa já sair da graduação com esse conhecimento, talvez o caminho seja o que vocês estão fazendo, que é capacitação pós a formação inicial. Quando você descobre que você está no mercado, mas não tem todos os recursos que você precisa ter, né? Exatamente. E o mercado, ele não vai aceitar você fazer um planejamento autoral sem justificar por que que você fez aquilo. Ele não vai aceitar isso, né? Nascem quantos Niemeyer por década? Né? Se Pois a gente é, não é genial, nós temos que ser capazes, né? exatamente. Bom, gente, é isso. Ana Clara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, foi incrível. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que estava aqui com a gente também, e até a próxima. Tchau, Muito tchau, obrigada a gente. Muito vocês. obrigada. Continuo à disposição. Um abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.